Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview. Você pediu e a gente trouxe, porque aqui no canal Interview é assim, né, gente? Eu, Debbie Mian, vocês não têm noção de quem a gente vai receber aqui hoje. Josiane Oliveira, tanatopraxista maravilhosa, um espetáculo, um ser humano sensacional. É aquela pessoa que você gostaria de conhecer, naquele momento que você, na verdade, não está mais no seu corpo, você está espiritualmente no local, vamos dizer assim, né? Ela cuida do amor da vida de alguém. Josi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de saber é quando você sentiu que deveria trabalhar com Tanato e que deveria cuidar do amor de alguém. Como foi, assim, sua primeira vez no laboratório? Essa frase, Deb, eu quero te agradecer muito o convite, né? Você falou que o pessoal que te segue pediu para que você me chamasse e tudo, e eu quero te agradecer mais uma vez. Eu sou um tipo de pessoa, eu tenho uma profissão que eu sou muito amada e muito odiada ao mesmo tempo, né? Amada pelas pessoas que têm a mente aberta e que sabem que isso aqui é só uma capa, né? E que a gente segue o mesmo caminho aí, o caminho da decomposição, enfim. E odiada às vezes pelos preconceituosos, né? Pessoas que têm aí um grande medo da morte e acabam tendo esse preconceito, assim, olha, eu não chego perto de você, eu não aperto sua mão, eu não beijo seu rosto, porque você trabalha com cadáver. E eu acho que é uma coisa assim muito surreal isso, né? Mas a gente tem que respeitar todos, cada um tem a sua opinião. A tanatopraxia foi uma profissão que veio para mim também como um resgate, né? Todo mundo fala, mas esse nome é estranho, esse nome é isso, é aquilo. Tanatopraxia, né? Quer dizer cuidados da morte, né? Os cuidados realizados após a morte. E a minha experiência com a Tanato é surreal. Eu não nasci dizendo que eu queria trabalhar com a morte, né? Apesar de que agora eu descobri que tem pessoas que já nascem com essa vontade. Eu achava que não, né, antes. Agora muitas pessoas me procuram, olha, eu quero, desde pequena, eu queria trabalhar com a morte, cuidar de cadáveres. Eu não. Eu vou te ser sincera, nunca passou pela minha cabeça, eu vou crescer e vou trabalhar, vou cuidar dos mortos. Mas aí eu vinha né, da área de saúde, e depois eu estava trabalhando, como eu sempre conto para o pessoal, eu tinha largado toda essa parte da área de saúde, fui trabalhar como empregada doméstica. E aí uma pessoa conhecida falou, mas caramba, você já trabalhou na área de saúde, por que você não tenta fazer um curso de tanatopraxia? E aí quando ele começou a me explicar o que era, eu falei, nossa, tá louco, eu não vou trabalhar. Não... Aí ele falava para mim, olha, tem uma vara, né, que é um instrumento, Deb, que a gente usa, chamado vara trocadora, e ele é um instrumento pontiagudo, de ponta de lança, que a gente usa para tirar os gases ali, né, os líquidos da cavidade abdominal, porque senão esse corpo vai entrar em decomposição. A gente precisa, tem um lado humano e um lado técnico, né? E aí eu morria de medo, mas fui me inteirando, né, aos poucos e consegui, com muito sacrifício na época, fazer um curso de tanato. E assim, nunca mais parei, sabe? Parece que é o que eu sempre digo, né? Quando eu botei o pé pela primeira vez no laboratório, a impressão que eu tive foi que eu sempre fiz isso na minha vida e que a Tanato estava ali em algum local me esperando, né? Que eu tinha que ter todo esse ir para outros caminhos, né? Trabalhar em outras coisas para depois ter esse reencontro com essa profissão delicada demais. A gente vai falar sobre isso, trabalhar com a morte, né? Energeticamente é muito delicado. A gente tem muitas experiências energéticas e não tem como negar, né? Esses dias eu ouvi um colega falando que os mortos têm energia, mas que ele não acreditava em vida após a morte. Falei, bom, se tem energia, é porque tem algo depois, né? Mas, enfim, é uma profissão que eu sou, assim, apaixonada, por mim eu falaria o dia inteiro sobre ela. Então, é exatamente o ponto. Eu ia te perguntar exatamente isso.
porque muitas pessoas, eu, por exemplo, sempre tive muito medo de morrer, porque qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Eu vou para o inferno, vou ficar no limbo, onde é que eu vou? E meu corpo vai ficar ali, eu vou para o laboratório, vou passar por vários procedimentos, o que será que vai acontecer comigo? E depois disso, como é que são as fases da decomposição? Então, são coisas que passam pela cabeça de todo ser humano. Tem gente que fala, quando eu morrer, joga ali numa vala. Mas não é bem assim, né? Daí você vê a importância, né, de bons profissionais. Hoje você falou tudo, agora você falando, e eu me lembrando de uma pessoa que me procurou hoje, aconteceu uma coisa comigo muito estranha, vamos colocar assim para algumas pessoas, mas para mim foi bem significativo. Eu queria que você me lembrasse depois de te contar a respeito de uma seguidora que teve uma visão aí relacionada a mim. Eu vou te contar isso de primeira mão. Quando eu costumo dizer que tá tão complicado, sabe, Deb? Alguns profissionais estão tão complicados que dá medo de morrer às vezes, de entregar alguém nosso, né, nas mãos de alguns tipos de profissionais. Não estou aqui para falar mal de ninguém, né, nominar ninguém, dar nomes a ninguém, mas até nesse momento a gente vê que a gente precisa de boas pessoas no ramo, né? Eu acabo de perder alguém, né? Eu acabo de perder o meu ente querido. Eu preciso ser bem acolhida. Ele é o meu amor. Quando eu falo que eu cuido do amor da vida de alguém, é justamente isso. Ele é o meu amor, né? É o momento da dor, é a dor maior, é o luto, né? É saber que a gente não vai mais vê-lo, que ele vai ser sepultado, ele vai ali, né? Como você disse, a gente vai ser sepultado, passar pelas fases da decomposição. Eu não quero, eu quero ser cremada. Eu não consigo nem pensar em contaminar o solo. A gente sabe que o nosso corpo ele contamina, né? Ele não serve nem para adubo. Isso eu sempre vou falar, porque a gente contamina cemitérios, né? A decomposição gera subprodutos que fazem mal para a saúde. Mas eu acho que essa questão, quando você diz meu corpo, né, vai para a funerária, vai para o laboratório, vai ser sepultado. Engraçado que eu tenho sido muito procurada por pessoas que têm medo. Não sei se o pessoal aí de casa também pensa sobre isso. Eu estou sendo muito procurada por pessoas com medo de ser sepultadas vivas. É incrível, maior do que o medo de Uma das morrer. perguntas que eu ia te fazer também. Catalepsia, nós vamos falar sobre isso também. E outras condições também que causam essas mortes aparentes, né? Então, mais do que o medo de morrer, é o medo de ser sepultado vivo, né? Eu acho que o pessoal é muito assombrado com isso, sabe? Pensa muito nisso. E é real, né? E voltando lá nessa questão da catalepsia, a gente teve também, né, há muitos anos atrás, uma mosca chamada tsetse, né, que ela provocava um sono profundo. E aí as pessoas chegaram a ser, durante um tempo, sepultadas vivas, porque eram dadas como morta, né? E aí depois descobriram que era provocado, que essa doença do sono era provocada através dessa mosca. E daí tem a catalepsia, que é um estado, né, onde a pessoa se apresenta como uma pessoa em óbito, né? Ela fica completamente imobilizada, tem alguns têm até uma certa rigidez, relaxamento das pupilas. Então, antigamente, quando não se tinha essa questão do exame de eletrocardiograma, eletroencefalograma, para se saber, houve a morte real. Então, essa questão de ser sepultado vivo, né, como você disse, você já ia me perguntar, é legal a gente falar sobre isso, é que as famílias aí em casa saibam que hoje, quando você perde alguém, você não retira ele do hospital antes que ele faça um exame para ver se realmente cessou as funções vitais. E aí sim a gente perde esse medo de ser sepultado vivo. Muitas dessas questões já, fulano foi sepultado vivo, muitos são lenda urbana, né? A gente sabe disso, né? O Aladim, por exemplo, a família nega o tempo todo que tem acontecido isso, que lá na exumação ele tem estado de outra posição. Então, muitas famílias negam, algumas coisas são lenda, mas algumas coisas aconteceram. A gente teve nos Estados Unidos uma moça que foi sepultada viva e ela acordou, ela consegue sair da sepultura
E aí, quando ela vê que ela está dentro do cemitério, ela tem simplesmente um infarto fulminante e morre na hora. Né? Então, aquele susto foi tão grande, são coisas que a gente tem aí relatadas pelos nossos colegas do pós-morte, fora do Brasil, mas eu acho que maior do que o medo de morrer, mais uma vez te dizendo, é o medo de ser sepultado vivo. Com certeza. E quais as fases da decomposição? A pessoa passou pelo procedimento de tanato. Aí ela vai automaticamente para o velório, vai ser velada. Mas diz, quais as fases que a pessoa passa da decomposição? Então, a tanatopraxia, ela é bem importante justamente por conta disso, né? Por conta do avanço. Os gases gerados, né? Ali nós temos a presença de gases, a gente tem a questão climática influencia muito. Quanto mais quente, mais rápido o corpo vai avançar para os sinais da decomposição. Né? Quando a gente faz o procedimento de tanato, a gente tira esse risco. Então, a gente prepara a pessoa para ser velada quantas horas for preciso. Olha, Josi, esse corpo aqui vai sepultar daqui a 72 horas. Ele vai para a Bahia, ele vai ser velado lá 24 horas. Então, a gente faz o procedimento de acordo com o tempo que é preciso até o sepultamento. E um corpo que passa pelo procedimento de tanatopraxia, ele não vai ter esses sinais da putrefação, sinais da decomposição, porque a gente consegue eliminar as bactérias que fazem esse avanço, que levam a saúde de quem está ali no velório a riscos. Eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que está em casa assistindo a gente, de chegar no velório, ter um líquido escorrendo na boca, ter um líquido escorrendo no nariz. Ah, mas aí eu fui lá, toalhinha e eu enxuguei. Gente, não faça isso. Esse líquido vem com uma grande quantidade de micro-organismos, né? Já fazem parte do avanço desse corpo. Então, os gases são gerados ali, né, pela presença das bactérias, que já começa no nosso intestino, geralmente. Essas bactérias aí que fazem a gente ir no banheiro todo dia no horário certo, que faz a gente eliminar gases. Depois da nossa morte, elas começam no processo natural de decomposição do nosso corpo, de digestão. Eu falo que Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? Ele já criou a gente ali para se autodestruir, vamos botar assim, após a morte. Então, quando a gente faz o procedimento de tanato, a gente proporciona que não haja riscos durante o velório, que não haja riscos ali para as pessoas que estão naquele local. E a gente faz toda essa troca, né? Substitui o sangue por um fluido específico. E aí a gente também evita essa grande contaminação do solo do cemitério quando não se faz nada, quando o corpo entra em decomposição sem ter passado por nenhum tipo de procedimento, sem ter passado pela tanatopraxia. E mais uma coisa que é legal a gente falar é que se uma pessoa for transladada, por exemplo, ela for faleceu aqui no Rio, faleceu em São Paulo, vai para a Bahia, vai terrestre, né, de carro da funerária, vai de avião, tem que passar pelo procedimento de tanatopraxia. Não tem como correr do procedimento. Se for viagem, é obrigatório que se passe pelo o procedimento de tanato, para ter um documento dizendo que aquele corpo não vai oferecer risco nem para o motorista que está levando, ou para o compartimento de bagagem, né? Que a gente sabe ali que as urnas, os caixões, vai no compartimento junto com as bagagens ali no avião. E aí tem aquela grande história, né? Que a urna é a primeira a entrar, a última a sair. Já teve casos de pessoas abandonarem o avião porque souberam que tinha um esquife, né? Que a gente chama, um caixão no compartimento de bagagem, aí entra a necrofobia, esse pavor de gente morta de caixão, e aí já teve pessoas saindo do voo, falando que não ia voar com o cadáver, né? E por conta disso existe todo esse cuidado também, até mesmo pelas bagagens que estão ali, porque a contaminação é bem agressiva. Existe também, como por exemplo, um corpo chegou para você e ele foi encontrado depois de uns 2, 3 dias.
já em estado de decomposição, mas ele chega rígido. Então, você consegue reverter, como é que eu posso te explicar? Você consegue, através de massagem, fazer com que esse corpo fique reto para ele ser sepultado, ou é preciso mesmo quebrar de alguma forma um osso de uma perna, de um braço, para que ele possa entrar no caixão e ser velado normalmente? O pessoal fala muito sobre isso, né? Quebrar. Nossa, como eu ouço isso, como os seguidores me procuram e falam: nossa, minha mãe estava lá com o pescocinho rígido. Aí o agente funerário chegou e quebrou o pescoço dela. Eu falei: nossa, Eu já eu ouvi. acho que eu fico imaginando. Eu consigo imaginar a cena, sabe, Deb? Eu imagino a cena. Se uma pessoa teria coragem de quebrar alguém na minha frente. Quebrar ossos é crime, né? A gente tem vários casos de pessoas atrofiadas. Eu não digo nem essa que faleceu há 2 dias atrás. Por quê? Porque a rigidez cadavérica, ela é muscular, né? Ela acontece na musculatura, nas articulações também. Não é no osso. Então, muitos deles a gente consegue retirar com massagem. A gente movimenta os braços, a gente movimenta o pescocinho, e ali vai conseguindo com que essa rigidez cadavérica vá diminuindo. Tem um texto, né, da necrópsia que é lindo, que fala sobre o médico legista, que conversava com os cadáveres e aí ele recebeu o corpo de um professor, não sei se você já leu esse texto, né? Ele recebeu um corpo de um professor que foi assassinado, sequestrado e assassinado, e chegou para ele em posição fetal, rígido. E Eu, na hora de retirar a roupa, né, os médicos que estavam junto com ele no IML não estavam conseguindo e não podia cortar a roupa, porque a roupa é prova de crime, né? E aí conta nesse texto que o médico legista começa a conversar com ele, começa a conversar com o corpo, dizendo: olha, a sua família já te encontrou, a gente está aqui com você, eu preciso que você me ajude para você ir mais rápido para sua família, para você descansar. E o texto diz que ele vai relaxando o corpo, né? Até o momento que o médico consegue despi-lo. Eu não duvido, né? Mas eu acho que isso traz uma simbologia para a gente dessa questão de falar com o cadáver, né? Falar com os mortos. Não vou te dizer que não converso, peço licença a todos eles, né? Mas a questão da rigidez a gente consegue retirar ali na parte física, fazendo movimentos. A gente conversa também, né? Às vezes eu me pego explicando para eles: olha, a gente agora vai fazer um procedimento, né? Já já a senhora vai para o seu último. Eu explico para eles que eles têm o último evento, né? Já já a senhora vai para o seu último evento, a sua família está te esperando. Mas, assim, essa questão de quebrar, eu acho muito forte. Tem idosos, né, que falecem de Alzheimer, por exemplo, e a gente sabe que a última fase do Alzheimer é a posição fetal. Então, eles criam uma atrofia permanente ali naquela posiçãozinha. A família sabe que eles estão assim. Então, eu chego para a família e falo: olha, ele vai continuar de ladinho, vou fazer tudo que eu tenho para fazer, né, todo o procedimento, e depois a gente vai botar ele de ladinho, ou ela de ladinho, e vai fazer uma ornamentação. Porque eu não quebro osso, já aviso logo para a família. E a maioria das famílias, Deb, fala: não, Josi, pelo amor, não, moça, pelo amor de Deus, não quebra, não. Eu falei: não, já estou avisando, porque tem alguns locais que falam que isso é fácil resolver. É só quebrar. Só que isso é crime. Eu não gostaria que quebrasse a minha mãe, a minha avó, sabe? Alguém meu. Eu acho que a minha profissão, ela é dentro da empatia. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você, com certeza. sabe? Ah, mas o colega ali puxa pelo cabelo. Você tem noção do que é um cadáver deitado numa urna, totalmente inerte? Faz mal para quem? Sabe? Às vezes eu fico olhando. Ah, mas você come, você dorme. Eles vão fazer o quê para mim? Nada. Né? Eu sempre repito isso. É mais fácil, ô Deb, eu fazer mal para um cadáver do que ele fazer o mal. Sim, Por quê? isso eu acredito Se também. eu for ignorante com ele, se eu for ignorante, né? Não sei se você já conhece essa parte do meu trabalho, onde eu lavo o cabelinho, eu passo creme, eu lavo com shampoo, Eu eu uso tiro o sujeira mesmo debaixo da creme, viu, bem? unha. Eu uso de um tudo, eu uso Oi? escala, eu uso todos os cremes que você usa. Eu, Dali, eu pensava,
Ah, mas a Josiane usa Darling porque o Darling é o mais barato. Gente, eu estou cuidando, eu cuido com o que eu posso, né? Porque são muitos. Então eu cuido com o que eu posso. Só que o importante é cuidar, é saber que a família vai ao beijinho ali. Aí você pensa, a família está acostumada a ver aquela pessoa de lado. Chega no velório, ela está reta. Quebrei. Aí passa a mão no cabelo, aquele cabelo todo embaraçado. Poxa, caramba, quebraram meu pai, né? Não cuidaram dele, a unha dele tá com sujeira. Eu tive uma seguidora que me procurou e falou para mim assim: Nossa, Josi, meu pai levou uma facada no pescoço. E ele botou a mão ali, e o sangue pegou ali na mão e na unha, e ele estava dentro da urna com a mão suja, a unha suja. Eu falei, poxa, né? Ela falou assim: Acho que é porque a gente não tinha dinheiro. Ela ficou pensando: caramba, né? Custava limpar? Para que colocar dessa forma? Para a família ver, né? Eu pego pessoas de parque, né? Tiro, perfuração por arma de fogo, que a família fica perguntando: mas aonde era? Aonde era? Onde estava? Onde foi o tiro? Porque a gente faz a restauração. Pena que eu não consigo fazer em todos, porque é um procedimento particular ainda. Mas eu acho que dá para humanizar, quebrar ossos, não, né? Saber tratar o ente querido de alguém, se colocar no lugar da família. Eu acho que um profissional empático, ele está longe de, ele tá longe de cometer qualquer tipo de crime, porque quando você se coloca no lugar do outro, você está longe de cometer um crime, né? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou puxar ela pelo cabelo. Eu posso pegar ela aqui pelo, pelo, pelo pescoço, porque se eu puxar pelo cabelo, pode desprender mais cabelo ainda. Então, são coisas que a gente, formas que a gente trata, que eu acho que dá para humanizar, não é romantizar. O procedimento não é romântico. A morte não é romântica, a morte é feia. Ela traz sinais, ela traz espasmos, ela traz energias que a gente tem que saber o tempo todo lidar com aquilo. Mas eu acho que a gente pode humanizar, né? A gente pode fazer de uma forma onde eu pense, não, peraí, tem uma família agora que está chorando essa morte. E aí você perguntou para mim lá na frente, né? A gente vai conversando e você perguntou para mim lá na frente, qual é o primeiro passo para receber um corpo? O primeiro passo é eu saber que eu estou lidando com o amor da vida de alguém. O primeiro passo é eu ter respeito por esse ser que está chegando, que tem uma história, e eu desconheço a história, né? Eu sempre falo que tem olhos, e eu não sei o que os olhos dele viu, tem mãos, e eu nem imagino que as mãos dele lutou. Então, que ele venha, independente se é gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, amarelo, é um ser humano amado. Ah, mas ele acabou de cometer um crime. Não sou juíza, trabalho para as famílias, trabalho para as mães, para os pais, para os irmãos, que procuram o tratamento daquele corpo. Se ele fez algo para alguém, se ele cometeu um crime, isso não me cabe, né? Eu acho que não cabe o julgo. Quem julga é aquele lá de cima, né? A gente não tem esse poder de julgar. Então, acho que o primeiro passo para receber um corpo no laboratório é a empatia e saber a importância do nosso trabalho, ter uma família ali confiando no nosso trabalho, ter uma família ali que pagou por esse procedimento, né? E eu estou ali para isso, não para escolher qual tipo de corpo eu ponho a mão ou não, né? Qual tipo de patologia eu vou fazer o procedimento ou não. Eu sei que existem famílias que têm que se despedir, e a despedida faz parte do luto, né? Se isso ficar faltando, a pessoa pode nunca se recuperar do luto, porque a última imagem é a imagem que vai ficar ali para a família. E eu trabalho preservando essa última imagem. Com certeza, já chegou. A gente falou de catalepsia. Já chegou um corpo para você nesse estado? Catalepsia. Você quer saber se já chegou alguém vivo lá, né? Isso, e de repente a Dado pessoa como não fala, morto. Dado como o que você está morto. fazendo aqui? Não, Deb, comigo no laboratório nunca aconteceu. Por quê? Você vai entender bem. A gente estuda muito os fenômenos da morte, né? Os sinais da morte, consecutivos, não, imediatos, consecutivos. Então, todo cadáver traz sinais.
né? Uma coisa técnica que é legal a gente falar é que a tanatopraxia, ela só pode ser, ela só pode ser realizada 6 horas após o óbito. Eu não E sei. muita gente falava assim, mas 6 horas após o óbito, mas por quê? Tem profissionais que trabalham na área há muito tempo e não sabem por que que tem que ser 6 horas após a morte. Além da questão dos micro-organismos, né? Os que não são muito resistentes, eles vão ali se dissipando, eles vão morrendo, tem os sinais da morte. Então, 6 horas para quê? Para que quando esse corpo venha para a mesa, ele traga algum sinal da morte. Não, peraí, ó. Eu vou olhar ali na hora, não, peraí. A rigidez cadavérica, ela surge de 2 a 4 horas. Tem que ter rigidez, tem que ter dilatamento das pupilas, tem que ter relaxamento ali da musculatura, né? Tanto que os cadáverzinhos, as mãozinhas deles, na maioria das vezes, vem assim, né? Por quê? Porque há o relaxamento. E quando você relaxa a sua mão, ó, a posição que ela fica é essa. Houve o relaxamento muscular, logo depois vem a rigidez cadavérica. É por isso que lá no hospital, muita gente deve estar escutando a gente agora, assistindo a gente agora, deve estar pensando assim: eu não entendo por que que eu cheguei no hospital, lá na pedra, né, no morgue do hospital. O pessoal que tem mania de falar, eu estou morgado, pelo amor de Deus, hein? Morgado é morto. Estado de morgue é estado de sem vida. Meu filho tem essa mania de falar morgado, eu sempre brigo com ele, tá morgado nada. Tá cansado, é uma outra coisa. E às vezes chega a família, né, e vê lá no morgue aquela pessoa com a mãozinha amarrada, aquela faixazinha embaixo do queixo, o pé amarrado. E tem gente que briga. Gente, olha só, a partir de hoje, ninguém vai brigar mais, não. Que vocês não percam ninguém, que Deus dê vida longa a todos. Mas por que que o hospital faz isso, essas amarras? Por conta da rigidez cadavérica. Porque a rigidez de 2 a 4 horas após o óbito, ela vai chegar. E se essa pessoa está, por exemplo, com a boca aberta e a rigidez chegar, ela vai ficar com a boquinha aberta. Se ela for para tanato, eu consigo fazer um bom trabalho. Mas se não for para tanato, se só for ali para a funerária fazer só o tamponamento, né? De repente faz só o tamponamento, a ornamentação, né? Que é o ato de colocar aquelas flores na urna. Então, lá no hospital, eles fazem isso por conta dessa questão. E quando eu tenho um corpo na minha mesa, eu preciso observar ele. Porque ninguém está longe de acontecer isso, não. Existem vários estados aí, estágios onde a pessoa passa que pode acontecer aí uma catalepsia, uma qualquer outra crise, que já existem outras aí sendo estudadas nesse âmbito, e aí a gente precisa conhecer os sinais. Agora, se eu olho, Debbie, alguém que não tem sinal, que não me traz nenhum sinal da morte, e que de alguma forma me deixa muito desconfiada, né? Você pode ter certeza absoluta que eu vou lá no telefone, vou ligar para a unidade móvel, vou falar, olha, vem aqui porque eu tenho algo na minha mesa que eu não tô conseguindo ainda detectar nenhum sinal de morte, eu gostaria que vocês viessem. E já vi acontecer, já aconteceu com uma colega, dentro da funerária dela, ela chorava desesperadamente, porque ela cismou que um senhor estava vivo, e aí o funcionário dela tinha aquele relógio que marca o batimento cardíaco e colocou, né, em chamada de vídeo comigo. Ela, Josi, eu preciso te mostrar, ele tem batimento cardíaco. E aí eles colocavam esse relógio nele e o relógio marcava o batimento cardíaco, sabe? Então eu falei para ela, mas você tamponou? Ela, só botei um pouquinho de algodão. Eu falei, como assim um pouquinho de algodão? Então você já elevou a óbito por conta do algodão. E ela, desesperada, chamou a unidade móvel. Eu aconselhei a ela, falei, você sabe o que tem que fazer? Chama a unidade móvel, vê o que está acontecendo com ele. Se ele está vivo, graças a Deus por isso, leva ele para o hospital, comunica a família, né? Mas aí ela chamou a unidade móvel e eles vieram e realmente detectaram o batimento, né? Cardíaco ali, movimentação cardíaca, os batimentos e tal. E depois foi descoberto que estavam sendo emitidos através do marca-passo. Então Ah, ele não estava vivo. O marca-passo que ainda estava emitindo ali
né, os estímulos ali para o coração. Mas ela fez super certo. Agora, nunca aconteceu de eu ter aquela pessoa ali, mas se acontecer, as pessoas falam, mas você vai sair correndo? Não, gente, eu vou dar graças a Deus. É uma pessoa que não está em óbito. Aí o resto é com a família, né? Se a família vai processar o médico, se não vai processar. Sei que a gente só faz a tanatopraxia quando a gente analisa todo o corpo e a gente encontra sinais que a morte oferece, porque a morte oferece sinais e um bom profissional ele tem por obrigação conhecer cada sinal da morte para que ele não tenha risco nenhum, né, de que isso aconteça com eles, de ter uma pessoa viva e levar essa pessoa a óbito por conta do procedimento, que é um procedimento invasivo. Eu vi um vídeo seu que citava algumas situações, como, por exemplo, a pessoa está na maca e de repente parece que ela está segurando a maca. Ela tem espasmos, ela solta um arroto e tudo mais, até por conta dos gases, mas o que realmente acontece com a pessoa para que ela venha a ter esses espasmos? O que acontece no organismo dela? Então, o espasmo cadavérico é uma coisa que deixa as pessoas bastante intrigadas, né? Só que movimentos, mas o cadáver se movimenta. Já viu alguém se movimentando? O pessoal me pergunta bastante. Esses movimentos, esses espasmos, né, geralmente acontecem mais com o pessoal da enfermagem. Né? O pessoal sempre fala, Josi, eu já presenciei, minutos após a morte, pode tremer a musculatura, né, o braço ter algum movimento. Lá na mesa, naquele dia, né, até postei esse vídeo nas minhas redes, foi por conta da movimentação ali que a gente estava fazendo, então houve uma contração da musculatura e a mãozinha dela ficou certinha ali, né, segurando na mesa. Os gases, o pessoal pergunta para mim, mas cadáver arrota? A avó da gente falava lá atrás, né, ó, se um cadáver arrotar perto de vocês, vocês ficam doentes. E muita gente escutava isso e escutou isso e não sabe o porquê. Os gases, né, trazem com eles alguns micro-organismos que, se a gente inalar ali, pode realmente causar algumas doenças, como a própria disenteria, né, a febre, pode causar uma infecção pulmonar. Então, ali, naquele momento, onde os cadáveres arrotam, como as pessoas falam, eles estão eliminando os gases. E pode ser tanto, né, pelo ânus, quanto pela boca, porque ele vai, vamos botar assim uma forma simples, né? Ele vai se enchendo de gases e tem um momento que ele começa a eliminar. Isso os que não passam pela tanatopraxia, que a gente falou sobre isso no início, né? Essa diferença, o que a tanatopraxia proporciona na hora da despedida, né? O que a tanatopraxia proporciona para as famílias na hora da despedida, porque não vai haver essa eliminação. E os gases eliminados, Deb, por um cadáver têm um odor muito, muito, muito forte, Eu imagino. né? Ele tem um odor forte. As pessoas perguntam para mim assim: você consegue descrever? Eu falei: não, não consigo descrever, né? Esse odor é muito forte, é desagradável, é nocivo para a nossa saúde, né? Por mais que eu sempre falo isso, nocivo parece uma palavra tão bonita, né? Mas não é, é sinal de que faz mal para a nossa saúde, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses gases que são eliminados durante um velório. Por isso surge a tanatopraxia, né? Para que isso não aconteça, para que não haja riscos de contaminação em velórios. Só que quando a gente fala da morte, quando a gente fala do morto, né, do cadáver, as pessoas criam muita superstição, né? Então, tudo tem, eu costumo dizer que quase tudo tem explicação científica. Mas ele chorou, né? Ele estava chorando. Mas ele ficou mole, então ele vai vir buscar alguém. Aí todo mundo fica desesperado e pega. Eu sou daquela época que quando um cadáver amolecia a mão, né, a mãozinha caía ali, porque ele estava perdendo a rigidez cadavérica, porque ele não passou pelo procedimento. Então a rigidez aparece e ela vai embora, né? E a pessoa, por desconhecer isso, pegava barbante e vamos rezar, porque se não rezar, ele vai levar alguém da família. Aí ele está chorando, o sangue está extravasando ali porque ele está pedindo vingança. Não, tem uma explicação para aquilo, né?
Eu não sei se você chegou a ter contato com um vídeo que andou rolando nas redes da moça que o irmão debruça nela e aí entra uma pessoa e ela extravasa sangue e dizem que quando isso acontece é porque o assassino entrou naquele local. Gente, olha o tamanho do risco disso, né? A superstição ela pode trazer coisas irreparáveis, deixar marcas irreparáveis, né? Então não está ali porque não sangrou porque entrou o assassino. É porque com certeza alguém fazendo compressão ali já tinha gases, os gases vão começar a se deslocar e empurrar os líquidos em direção ao nariz e à boca, em direção da sutura da incisão ali do IML, né? Foi um assassinato, a gente tem toda morte suspeita, acidental, violenta, ela vai para o IML, ela passa pelo exame necroscópico. O IML é um local que recebe corpos de todos os estados, né? Estados de putrefação avançado, e já tem uma quantidade de bactérias ali, então pode avançar mais rápido o corpo, e não quer dizer que o assassino entrou, né? Está querendo dizer para a gente, olha, eu estou cheio de gases, eu vou começar meu processo de putrefação, eu vou começar a botar a saúde de vocês em risco. Ou vocês me sepultam, ou vocês me levam para um laboratório de tanatopraxia. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente passa a ver por esse lado. Tem coisas que eu vou falar para você, Debbie, eu não explico isso. Ah, mas o que você não explica, Josi? Eu não explicar quando eu estou em procedimento e eu estou sentindo que tem alguém na porta me olhando o tempo todo. A gente está com a cabeça baixa ali, fazendo o procedimento, e a sensação que a gente está sendo observado, né? E sobre, no caso, necrofilia, um pouco antes da gente falar sobre espiritualidade, eu queria que a gente falasse sobre necrofilia, que é um assunto assim que é nojento, né? Quando a gente eu já vi muitos grupos de WhatsApp, eu tenho contato com muitas pessoas, converso com muita gente, e quando alguém vem falar desse assunto comigo, eu fico enojada, porque a pessoa não tem respeito por um cadáver que está ali naquele momento, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Existem até festas, né? Onde um convida o outro para estar ali. Exatamente. Algumas pessoas comentam nas minhas publicações sobre necrofilia, lembrando que não é uma parafilia, né? É o desejo que uma pessoa sente, né? Por uma pessoa morta, por uma pessoa sem vida. Lembrando que necrofilia não acontece só com homens para mulheres, acontece também ao contrário, né? Infelizmente tem pessoas que chegam ao ato, né? Para pessoas ligadas à área na maioria das vezes, e tem pessoas que querem foto, vídeo. Olha, é uma coisa tão. É o que você falou, é uma coisa de enojar, né? Sabe? Porque tem mulheres que comentam nas minhas publicações assim: meu Deus, mas a gente não tem sossego, nem depois da morte. Olha, homens desenterrando, retirando da sepultura Tem muito. mulheres praticando o ato e deixando jogado dentro do cemitério. Há pouco tempo viralizou a foto de uma jovem que dizem que o rapaz gostava dela, nutria algum sentimento por ela, ela veio a óbito e ele vai até o cemitério, ele retira ela da campa, né, da gaveta ali, e pratica o ato e deixa ela ali. Outro foi um rapaz que foi com uma senhora de 7 dias sepultada, ele é desafiado por um grupo de amigos, resolve simplesmente ir até o cemitério, retira o corpo dela, e o pior de tudo é ver a filha falando, sabe? Chega, dói na gente. E aí ele retira e pratica o ato, e quando ele volta para o bar onde ele estava bebendo, o dono do bar chamou a polícia, porque o dono do bar falou: olha, ele voltou com um cheiro insuportável. E voltou batendo no peito, dizendo o que ele tinha feito, que ele tinha feito isso, fez, aconteceu, ele narra que ele beijou, que ele isso, que ele aquilo. Sabe, eu não sei, eu comentei com um amigo esses dias em uma certa entrevista que eu falei, olha, eu não vou chamar de maluco porque maluco rasga dinheiro, né? Mas eu não sei até onde vai essa monstruosidade. E já teve Psicopatia. essa questão da festa, É teve uma uma... psicopatia. Exatamente, porque assim, existiu uma certa
né, desvencilharam aí uma quadrilha, vamos colocar assim, um grupo que chegaram a denominar festa no IML. Quando a Marília Mendonça faleceu, chegaram a espalhar algumas mensagens, mas graças a Deus caiu por terra, não aconteceu nada disso. Tinha todo um aparato lá. Tudo bem, era Marília Mendonça. Mas com quantos anônimos isso não aconteceu? Né? Com quanta Maria, João, José isso não aconteceu e a gente nem imaginava. Até o dia que começa a vir à tona esse tipo de monstruosidade, e a gente tem isso acontecendo hoje, não só nas instituições, né, em funerárias ou laboratórios ou outros locais, mas também nos cemitérios. Cemitérios sem nenhum tipo de segurança, onde a pessoa se sente à vontade de entrar, de violar uma sepultura, retirar uma pessoa lá de dentro, né, praticar o ato, deixar lá no chão, e a família sofrer novamente aquela morte. Né? A família ter que sepultar novamente, porque é um corpo que passa por uma monstruosidade dessa, vai ter que retornar, vai ter que ir para o IML, se não foi, vai, né? Se foi uma morte por alguma patologia, não foi ao IML, mas depois que sofre esse crime, vai ter que ir. Então, é triste quando a gente fala sobre isso, é triste quando a gente fala sobre cemitérios que realmente não tem nenhum tipo de estrutura, não tem nenhum tipo de segurança, então tá difícil até de ser sepultado. Pessoas que sentem prazer, pessoas Muita gente pega corpos também para fazer magia negra. Então, tem risco de estupro, tem risco de teu corpo ir para um ato de magia negra. Então, é como você falou, a gente não tem sossego nem depois da morte. É bem. Olha, deve vir uma coisa, eu gostaria muito de citar nome, mas não vou fazer isso, porque eu não sou louca. Eu vou brincar agora, igual o pessoal fala, né? Ainda não tenho tantos advogados assim, nem dinheiro para pagar advogado. Mas você sabe que me mandaram um vídeo de uma. Você sabe que mandaram um vídeo, o pessoal deve estar que está assistindo a gente, deve ter visto esse vídeo, e mandaram um vídeo de uma certa pessoa ligada à religião, né, ao candomblé, não sei muito bem, Umbanda, eu não sei muito bem qual é a denominação. E ela disse assim: eu estou aqui no cemitério porque eu vim buscar um osso. Ah, porque a minha entidade quer um osso. Peraí, ela está falando de uma pessoa, de um ente querido de alguém. Ela está falando do amor da vida de alguém. Ela está andando dentro do cemitério com a maior liberdade do mundo, porque o cemitério não tem uma segurança. Maior liberdade do mundo, dizendo que estou indo no ossário, porque eu estou indo pegar um osso. Gente, mas peraí. É um ente querido de alguém, sabe? Será que perdeu a noção do que está fazendo? Será que isso tudo é em troca de like, porque a pessoa pegar um celular, gravar uma coisa dessa, assumir publicamente que está indo praticar um crime, né? É um crime. Porque quando o artigo 212, que é a lei, né, que a gente chama de Lei Cristiano Araújo, depois que ele sofreu aquilo que ele sofreu dentro de um laboratório, né? Ele foi exposto, aí resolveram olhar um pouquinho pela lei que protege aí os cadáveres. Ele diz o quê? Que é o cadáver, as suas cinzas, os seus ossos e as suas cinzas. Então, o esqueleto, os ossos, já está englobado nessa questão crime contra o cadáver. Mas, infelizmente, tem gente que, em busca de algo que eu não sei o que, tá fazendo um tipo de coisa dessa e assume publicamente que está indo buscar, enfim, não é bonito, né? E aí as pessoas têm medo de comentar por isso, por questão religiosa, por questão de vai jogar praga, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não existe isso. Eles precisam de respeito, né? E cemitério tem que ser um local de respeito, porque é um local onde estão sepultadas histórias, né? A gente costuma dizer que as melhores novelas, os livros, estão lá no cemitério, né? Maravilhosos livros que nunca foram escritos, histórias que nunca foram contadas, estão no cemitério. Então, é um local de memória, é um local de contaminação, porque existe essa questão da contaminação, e é um local de sofrimento das famílias. Então, a gente precisa denunciar esse tipo de coisa, olhar, né, pelos nossos mortos, sim, porque eles precisam de proteção, porque tem gente que não consegue descansar nem do óbito, infelizmente.
e a necrofilia é prova disso, né? É verdade. Eu sou uma pessoa muito sensitiva, né? Eu jamais, desde criança, eu jamais poderia assim, trabalhar numa profissão como a Tanato, porque eu, com certeza eu iria ter ali muitas histórias para contar, vamos dizer assim, né? Você deve saber do que eu estou falando. Eu queria que você contasse alguma das suas experiências. É bem essa questão, né, da espiritualidade, né, da gente ser sensitivo, ter essa certa sensibilidade. Para quem trabalha pós-morte, é bem delicado. Tem essa questão que eu falei para você, que de vez em quando a gente se sente ali observado. É inegável, tá, que existe essa questão energética por trás da morte. Eu respeito aos colegas que dizem, olha, eu nunca vi nada. São pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, que a maioria tem algumas experiências aí, né? Tem um dia que a sensibilidade está mais aflorada e tudo. E eu tenho muitos casos que me marcaram. E eu contei um caso há pouco tempo a público, sobre a cigana, né? Sobre um lenço, Eu vi o caso do lenço. que eu recebi tanta, tanta, tanta recomendação sobre aquele lenço, sabe, Josi? Olha, o lenço está aqui, o lenço tem que ir aqui em cima da roupa dela, porque a blusa é branca, ela está sem sutiã, então o lenço vem tampando e tal. E aí, no meio do plantão, depois de tudo pronto, eu olho para ela, só vejo a blusa e pergunto ao colega pelo lenço. E começou aquela luta, procura daqui, vira dali, olha embaixo, olha no outro, olha e nada. Sabe, aquilo que foi começando a me dar um desespero, e foi o momento que eu cheguei para ela, eu falei, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo encontrar o seu lenço em lugar nenhum. Eu já procurei em todos os lugares e eu sei que você tem que ir com o lenço. E aí é o momento do desespero, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ser mandada embora, porque eu sumi com o lenço, eu não posso sumir com nada que são deles. Tem que ter cuidado absoluto com tudo. E aí veio, como uma intuição na minha cabeça, o lixo. E aí foi o momento que eu falei para o plantão, e o plantão, não, que a gente não vai virar lixo, e não sei o que. Eu falei, não, Eu então me vocês não vão, arrepio. mas eu Pena vou. que vocês não podem ver, vocês aí de casa. Tá arrepiada. E não, que eu não vou virar o lixo, eu não vou. Eu falei, não, eu vou então, hein? Acabaram me ajudando. E conseguimos encontrar o lenço dentro da sacola plástica, dentro do lixo. Sabe, naquele momento ali eu falei, meu Deus do céu, não tem como a gente não aceitar que exista algo além, sabe? Foram muitas vivências, né? A mãe de santo, que quando levantaram a urna dela, Deb, foi uma ventania que passou dentro do laboratório, que até hoje a gente não sabe de onde saiu e como acabou. Foi simplesmente um vento que passou ali dentro muito, muito real, sabe? Um braço. E hoje eu falei tinha falado com você que eu estava. Assim que eu acordei, uma moça falou para mim: olha, eu assisti um podcast seu e eu tive uma canalização, acho que ela chamou de canalização. Foi isso. E ela pediu desculpas e falou que ela ia me contar, que ela não estava acostumada a fazer isso, que ela não sabia como eu ia receber essa informação. E ela fala para mim de um momento que ela estava em transe, acredito que a canalização seja de transe, depois o pessoal aí, deixa nos comentários aí, ó, da Deb, que eu vou ler tudo. E uma coisa mexeu bastante. E ela falava, Deb, meu corpo ia passando uma onda de arrepio, sabe? E depois disso eu fiquei, a minha, a minha, meu corpo desestabilizou, né? Hoje meu corpo desestabilizou um pouco. Mas não, não acredito que seja nada para o mal, não. Ela me disse o nome de um rapaz, ela descreveu ele para mim, e ela descreveu uma coisa que aconteceu com ele. E ela me falou perfeitamente que ele, como ele estava, né? Que ele tinha algo na parte íntima dele, tá? Algo na parte íntima dele que ele sofreu, ver se você consegue entender, né? Para a gente não ser tão. Acho que depois também você pode, né? Nas palavras aí, para não ficar. Tem pessoas que falham aí a palavra, né? Por conta do YouTube. Ele tinha algo na parte íntima dele
que foi feito a ele dentro do presídio. Que judiação. Ele disse o nome dele, ele disse o nome dele. Estou contando isso em primeira mão para você, depois eu vou comentar isso em outros, né? Ele disse o nome dele, ele disse que vinha para pedir para ela me agradecer o Pena que que eu eu tinha feito por termina ele, de dar um arrepio. o que eu tinha, para você ver, o que eu tinha feito por ele. Ela disse que ela conseguia ver exatamente ele, ele disse o nome dele. Ela falou que não sabe da onde ele é, né? Mas ele cita o nome e ele chama, e ele puxa muito pelo R, parece Rio, né? Parece que foi aqui no Rio. Eu sei que foi, o que foi, que caso que foi. Impossível dessa moça saber isso, impossível. E ele vem e diz para ela, olha, diz a ela que eu vivi depois que eu morri e que eu agradeço como eu fui apresentado, porque eu estava com a minha parte íntima completamente danificada. E ela disse que ela viu uma agulha onde eu passava na direção do céu da boca dele, devia ser uma sutura de boca. E eu tive um caso desse na minha mesa. E essa pessoa não sabia disso. E aí eu te digo, como que eu não vou acreditar nisso? Né? Existe. Como que eu vou acreditar nisso? Eu sempre falei, as pessoas perguntam, mas as coisas que acontecem com você, Deb, não acontece nada comigo quando eu estou sozinha. Eu moro numa casa enorme. Ontem mesmo eu estava aqui andando, né? Eu estou sozinha, um filho casou, outro filho foi para o pai passar férias. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, por que vocês não aparecem para mim quando eu estou sozinha? Né? É engraçado, eu acho que não é para não me amedrontar. As experiências sobrenaturais, que eu chamo de supernaturais para mim, que eu vivo, eu sempre tenho pessoas próximas a mim. Então, são sempre experiências compartilhadas. E é isso que é bom, né? Aconteceu da mãe de santo, meu Deus, eu estava cheio de aluno do laboratório. Eu Estava imagino cheio de aluno. o desespero e todo mundo gritando, eu já vejo a cena. Não, ficou todo mundo. Não, eles ficaram assim, abismados, sabe? E o que eu olhava para eles era assim, surpresos, mas assim, Josi, porque eu converso muito com os meus alunos, né? Eu faço todo esse preparo psicológico dos meus alunos. Falei assim, ó, vamos nos preparar. Teve um caso que eu estava com os alunos dentro do laboratório, vai ter aluno meu assistindo essa entrevista e vai se lembrar que eu tive a neta e o avô, um em cada mesa. Né? Foram passear, aí o netinho se afogou, a irmã pula para tentar salvar o irmão, o avô pula para tentar salvar os dois, conseguem salvar o irmão e vai a óbito a neta e o avô. Deb, todos os meus alunos naquele dia sentiram. De alguma forma, todos sentiram. A energia foi tão grande, que depois eu falei para eles assim: olha, nós vamos orar, vamos fazer uma oração, vamos entrar em espírito de oração, porque alguma coisa abateu vocês nesse momento. Sabe aquela energia de sofrimento, aquela energia de. Tem corpos que entram no laboratório, que eu sempre falo, gente, eu olho às vezes para minhas técnicas, eu falo, parece que eu levei uma coça, É aquele clima pesado, sabe? Parece. aquela energia densa, aquela coisa que te baqueia. E aí você para, opa, peraí, vamos fazer uma oração, Pai Nosso, Ave Maria, a oração do Tanato Praxista, e vamos embora. Você quer ver acontecer muito isso? Pessoas retiram a própria vida. Eu imaginei. É muito energético. Eu não sei o porquê. Já fiquei de conversar, né, com algumas pessoas de algumas regiões para ver se eu chego num consenso, se eu tenho uma. Assim, eu não estou falando deles, acho que a pessoa para chegar a fazer isso é porque a dor está muito grande, então quem sou eu para julgar alguém? Não estou aqui para julgar ninguém, mas a questão física dentro do laboratório é muito, muito, muito forte. A fisionomia deles é forte, né? A energia que vem acarretando ali naquele momento é forte. Eu tive uma moça que ela se jogou na frente do ônibus. O marido foi para a clínica.
O marido não parava de chorar, aquele homem gritava desesperadamente. Quanto mais ele gritava, mais todo mundo que estava dentro do laboratório passava mal. A técnica foi passar o bisturi e não conseguia fazer a incisão. Até então, Deb, até eu duvidava disso. Ah, quem é que vai pegar o bisturi, vai passar um bisturi na pele e o bisturi não vai abrir? Até o dia que você presencia. O colega me sobe para fazer um café para o homem que estava desesperado, que já não adiantava dar água para ele, estava se sentindo, né, culpado ali, porque parece que foi uma discussão dos dois, e ela faz esse ato de se jogar na frente do ônibus. E aí o colega sobe para fazer o café, um colega completamente cético, não acredita em nada, trabalha com a gente até hoje, que é o Mário, maravilhoso. O Mário simplesmente leva um tapa na mão e a garrafa térmica voa lá do primeiro lance da escada e espatifa lá embaixo. Nossa. E aí você não vai acreditar que às vezes tem corpos que trazem consigo uma certa energia. Ah, era ela? A gente não sabe. Energeticamente falando, a gente não sabe. O que eu sei é que quem trabalha nessa área tem que estar espiritualmente ligado o tempo todo. Sim. É o tempo todo, sabe? Ah, tem gente chorando no banheiro. Nossa, uma vez um técnico nosso, desesperado, ligou para a gente e falou: vem alguém para cá, porque tem alguém chorando dentro do banheiro. E não tem ninguém no banheiro, não tem ninguém na clínica comigo. Eu estou aqui na recepção e tem gente chorando no banheiro. Então, são umas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, sabe? E como que eu vou dizer? Agora, aparece para mim em casa? Não, não. Aqui já teve uma situação do meu filho sair da frente para eu passar atrás dele no banheiro. E não era eu. E até eles que têm essa. Até meus filhos já sabem, mas eu sozinha não. Agora, houve situação há pouco tempo. Ele falou: mãe, foi no banheiro? Eu falei: não, ele tô com a cabeça baixa, escovando o dente, eu te vi em pé na porta. Eu falei: como assim? Ele fez aqui para eu ver. Ele falou: e eu cheguei para frente para a senhora. Eu falei: não, mas eu nem desci. Ou seja, vai saber se não é uma questão aí, é tão que as pessoas falam para mim, né? Nossa, onde você chega, chega um monte de gente junto. Não tá sozinha. Aí umas pessoas falam, Deb, que isso pode. Eu acredito nisso. Mais uma vez, eu vou voltar lá no início da nossa entrevista. Eu acredito que eu posso prejudicar um cadáver. Quando eu jogo ele de qualquer jeito na mesa, ele pode quebrar o narizinho, ele pode abrir a testa, como eu já vi acontecer no laboratório, né? Eu posso dar um jeito, ele pode cair no chão e ter ali danificar, né? O nariz, então, se quebrar, meu Deus, como que eu vou entregar para a família? A família mandou para mim todo bonitinho. Aí eu vou lá, no auge da minha grosseria, porque eu estou com problemas do lado de fora, eu vou descontar ali naquele momento e vou machucá-lo. Aí eu acho também que a carga energética, a lei do retorno vai ser toda minha, Eu também acho. né? Vai ser toda minha. É igual falam pra gente, ó, a tendência de quem trabalha no pós-morte é o alcoolismo e a loucura. Já falei sobre isso e falo para o seu pessoal também que está assistindo a gente. Eu acredito na lei do retorno. Eu não acredito que a minha profissão deixe ninguém louco, não. Acredito que uma hora a gente paga a conta, né? Aquele agente funerário, aquele colega que foi trabalhar, naquele que não estava muito bem, né? Houve isso no Paraná, e aí ele puxa um senhorzinho para dentro da urna, ele vai retirá-lo no hospital, porque o agente funerário, né? Eu também faço esse trabalho de agente funerário. Eu vou até o hospital, eu tiro o corpinho de lá, boto na urna, levo para o laboratório para fazer o procedimento. Depois a gente vai lá, entrega para a família, espera a família dar o ok, ver se está tudo do gosto da família. E aí ele me vai buscar e puxa com grosseria. E puxou com grosseria. E esse senhor bateu, né? Esse senhor bateu a cabeça ali na ponta da urna. A filha virou para o agente funerário e falou assim: poxa, não faz isso não. Você machucou ele, jogou ele com grosseria em cima no caixão. Ele vai lá no rosto do senhorzinho, ó, dá dois tapinhos e fala assim: ó, tá morto, não tá sentindo, não. É um absurdo, né? Esse
saiu algemado, porque a filha conhecia, né, o vilipêndio ao cadáver da forma falada, escrita ou por gesto. Então, o crime que ele praticou foi por gesto. Ele teve um gesto ali contra aquela moça em vida. Então, mais uma vez frisando, eles não fazem mal para ninguém, né? Eu acho que chega de chamar uma pessoa que morreu de assombração. A minha mãe, ela falava para a gente assim: fulano vai puxar teu pé. Fulano vai vir de noite, aí vai puxar teu pé. Então, eu fui criada assim, numa geração meio que doente com relação à morte. Medrosa. Ai, fulano morreu, ele vai vir me buscar, ele vai vir puxar o meu pé, né? Então, isso que a gente vem tentando quebrar. Eles só são pessoas que não têm vida, mas têm uma história, aquele corpo remete à família, toda aquela história vivida, e a gente precisa proporcionar esse alento, né, durante o velório, quando alguns colegas falam, nós damos dignidade para um cadáver. Não, a gente não dá dignidade para ninguém. A gente preserva a dignidade que aquela pessoa sempre teve, né? Perante a família, ela é um ser amado, independente se matou, se fez, se aconteceu. Para uma mãe, um filho é sempre um filho, né? Então a gente preserva essa dignidade. E com relação ao supernatural, que vocês chamam de sobrenatural, a gente vai vivendo aí todos os dias uma situação uma situação diferente da outra, mas que prova como foi esse relato dessa moça com relação a essa transição que ela fez, canalização com esse espírito, que vem e conta para ela uma história que só eu e ele sabemos, E né? Então, você estava falando, eu me arrepiei toda e me veio uma imagem. Depois eu vou te perguntar se é essa pessoa. Eu tenho muitas histórias para contar, mas já vamos falar de sobrenatural, né? Vamos dizer assim, desde criança e tudo mais, as pessoas vinham se comunicar comigo depois de mortas, depois que eu recebi a notícia que aquela pessoa tinha morrido. Isso é desde criança. Então, até por isso que eu falei para você, que se eu fosse, eu já ajudei muita gente depois de morto, né? Vamos dizer assim, depois que já fez a passagem. Então, se eu trabalhasse em um necrotério, em um laboratório de tanato, ia acontecer como num filme chamado Morto Não Fala. Se você, aquela perseguição sem fim. você já assistiu esse filme? Assisti, assisti. Maravilhoso, eu assisti acho que Já umas 10 pensou? vezes. É maravilhoso. Para você que ainda não assistiu esse filme, procura que você vai entender sobre o que a gente está falando nesse momento. Você já pensou se às vezes eu fico indagando, aí eu fico assim, vou parar de indagar, porque que eles não aparecem para mim quando eu tô sozinha? Eu acho que eles não querem, eles querem realmente provar, não, Josi, a gente está aqui porque essa história de pegar, de ficar contando historinha com a profissão não tem como, né? Brincar com esse tipo de coisa não tem como. Mas você já pensou se vem todas essas energias para dentro da nossa casa e aí sim acabou a paz, né? Aí se torna uma coisa espiritualmente mais perigosa, né? Mas quando eu tenho um costume de quando eu coloco eles na urna, né, que a gente termina o procedimento, aí veste a roupinha, se a família pedir para fazer maquiagem, a gente faz a ornamentação ali. Eu sempre tive o costume de quando eu boto eles no carro, né, ali, eu falo para eles, ó, vai com Deus, que sua família está te esperando. E ali, Deb, eu apago da minha mente, sabe? É claro que tem casos que ficam ali, a gente nunca mais esquece, né? Tem coisas que acontecem que você não vai esquecer. Mas se eu disser que eu vou acumulando ali durante um plantão, se eu tiver 10 corpos, às vezes no final do plantão eu falo, mas foram 10? Aí, não, Josi, foram 10, porque eu não fico tomando aquilo ali para mim. Quando eles vão embora, eu falo, ó, vai com Deus, sua família está te esperando. Quando as pessoas perguntam para mim, você dorme? Aí eu cito sempre uma amiga minha, Bazane, maravilhosa, ela fala assim, olha, eu trabalho para descansar. E eu consigo entender isso perfeitamente. Eu faço da melhor forma para quando eu colocar a minha cabeça no meu travesseiro, a minha consciência não me acusar de nada, né? Mas eu não precisava ter puxado ele pelo cabelo. Ué, tem colegas, histórias quando eu falo colegas, entre aspas, de bater no rosto do cadáver com pente,
E fazer isso na presença de um aluno, de uma pessoa iniciando na tanatopraxia, e a pessoa simplesmente ficar em estado de choque quando viu aquilo. Aí você não acha que amanhã ou depois esse retorno vai vir? Com Claro que certeza, vai. com certeza. A lei do retorno. Sabe, lavando o corpo. Tem um vídeo aí agora, nos camaradas que se dizem agentes funerários, que para mim não são agentes funerários. Falar isso, um beijo para os agentes funerários, para quem trata a família com empatia, verdadeiros cuidadores também da dor de alguém. Tem um vídeo aí rolando que eles estavam lavando o corpo no chão de uma garagem. E sem camisa, e filmando, e rindo, e. Gente, como assim? É como eu falo para você, lá no início também que a gente falou, parece que a gente não tem paz nem para morrer, né? Daqui um dia vai querer. As pessoas ficam com tanto medo, quando morrer tem que ter uma escolta, né? Eu falo, gente, olha, pelo amor de Deus, quando eu fizer a passagem, alguém me escolta aí, porque eu tenho até medo que vai, eu tenho até medo do que vai acontecer, né? Do que pode acontecer. Porque é complicado com relação a essa questão dessa falta de zelo com o outro. Né? Então, acho que eu ainda tenho a esperança de que esses ditos profissionais vão ser substituídos por pessoas que são escolhidas. Que eu costumo dizer que o pós-morte a gente não escolhe, a gente é escolhido. Né? Nós somos escolhidos da tanatopraxia, escolhidos do pós-morte. E quem escolhe essa profissão são essas pessoas que trabalham de qualquer forma, que vai pelo dinheiro. Eu sempre falo, ó, é pelo dinheiro? Não vem, não. Não vem, não. Vai procurar uma outra profissão. Porque o pós-morte exige muito além do que o dinheiro. É amor, né? Você precisa se amar para você ter amor para doar para uma pessoa que não vai levantar e vai te falar assim, ó, muito obrigada, você cuidou de mim. Não, ela não pode fazer isso. Energeticamente até pode, né? Como um espírito que volta agora, tanto tempo depois, para falar assim, não, eu fui cuidado por ela, né? E você falou uma coisa interessante, Deb, sobre essa questão da moça, que algo mostrou para você a estatura, né? Mostrou o físico, é isso? Algo mostrou o físico para você dessa pessoa, né? Dessa pessoa que a menina comentou comigo, que esse espírito que diz a ela, eu estava preso, eu fui, né? Eu passei por um Não, não crime lá mostrou, dentro. não, não mostrou, não. É a primeira vez que eu estou vendo. Como a gente estava falando, né? Existe o espiritual e aquilo que a gente está vivendo, né? Como ser humano. Para vocês que estão assistindo, né? Eu e a Josi estamos falando aqui de algumas coisas é, espirituais que acontecem em toda empresa, em toda profissão, e especial, né? E especial na Atanato, nos procedimentos. Então, ela estava me falando de um caso de um rapaz que, de alguma forma, né, se manifestou através de uma canalização e agradeceu a ela por todo o amor, todo o carinho, né, devido a algumas situações que ele passou antes dele falecer. E por coincidência, como eu falei que de alguma forma eu sou uma pessoa bem sensitiva, eu acabei enxergando esse rapaz. Até perguntei para ela fora dessa entrevista se era e ela me falou mais ou menos. Eu não posso confirmar porque eu não conhecia a pessoa, né? Mas pode ser que seja esse que de repente de alguma forma eu visualizei, né, no meu espiritual. Mas que Deus abençoe a ele, né, assim como todos que ela tem cuidado durante todo esse tempo, né, que eles estejam com Deus, estejam bem, e ela mais ainda. E a gente estava falando sobre aquele filme, né, Morto Não Fala, que é um filme muito interessante. Para você que ainda não assistiu, vale muito a pena, se você trabalha também na Tanato. Mas é um filme maravilhoso, né, Josi? Verdade. Morto não fala, a partida também. A É um partir filme do bem. Quando você puder, assista. Muito bom, um filme japonês, é, de um rapaz que tem um chamado, né? Mas ele luta contra esse chamado. Ele sente nojo dele mesmo, ele sente nojo do cheiro, ele não conta para ninguém no início por medo dessa questão
do preconceito, né? E ele luta muito contra isso, mas depois ele descobre o amor por esse cuidado após a morte, né? Porque a cultura japonesa, eles têm muito desse cuidado do corpo, né? Ali, da lavagem do corpo. Não chega a ser o procedimento em si, né? De troca de fluidos, mas é muito bonito também. O nome desse filme é A Partida. Eu super indico para quem quer. É porque tem muita gente que me procura, sabe, Deb, e fala para mim: nossa, eu queria tanto ser uma taratopraxista, mas minha família não me apoia. Primeira coisa que eu ouço é que eu sou louco. Uma vez eu fiz uma entrevista e alguém colocou que eu era maquiadora de cadáver, né? E aí os meus seguidores brigaram. Falei, gente, não, deixa. Porque assim, não colocou por mal. E muita gente no início da minha carreira falava, você é aquela moça que maquia defunto. Ah, tá bom. Acho que muita gente que está assistindo a gente hoje não deve saber que a gente pinta a unha, a gente limpa a sobrancelha, né? A gente Vai corta a unha. tudo bem. O meu, olha, o dia que eu falecer, eu gostaria muito de ser cuidada por você, né? O meu é vermelho, tá? Vermelho ou preto, assim, eu gosto muito. Então, a gente já tem que falar, né, gente? Já deixar tudo certo, É. marcar a hora, porque ela tá muito requisitada, essa mulher. Falar sobre a morte, falar sobre a morte, Deb, derruba muito, né, o estigma e começa a trabalhar o medo, né? Olha, eu quando morrer eu quero tal coisa, eu quero ornamentação de girassol, Josi, eu quero ornamentação de girassol, eu quero ser velada de roupa de dormir, né? Isso aí eu já deixei tudo especificado. Ó, eu quero roupa de dormir. Não me coloca roupa, porque eu não quero. Deb, quando eu tô em casa, eu sempre falo, né? É só o trabalho de tomar banho e trocar de baby doll, porque é a roupa que eu mais gosto. Eu gosto de estar, eu gosto de me sentir à vontade, porque a gente já tem as viagens, né? As aulas, tem que estar ali e tal, de uniforme. Então, eu converso sobre isso. Já conversei com a minha mãe, eu quero ser cremada. Se eu falecer antes da senhora, a senhora precisa assinar. Se a senhora não assinar, eles não vão me cremar, né? Mesma coisa, doação de órgãos. Ah, mas Josi, eu sou doadora, minha família tem que doar. Não, não adianta você ter carteira de doador se a família não assinar. Você não vai doar. Ainda depende da família. Ainda está nas mãos da família. Então, falar sobre isso, sabe? Eu não digo que é falar. Eu não gosto que fale da minha profissão com deboche. Eu costumo dizer que eu não jogo pérolas para porcos, né? Porque às vezes você está falando e a pessoa já entra assim, cruz credo. Deus me livre. Ah, não sei. Aí eu paro na hora, não falo mais sobre. Mas se eu vejo que a pessoa está interessada, se eu tenho a oportunidade de falar, gente, ó, quando eu morrer, eu quero assim, assim, assim. Ó, eu fui na funerária, numa certa empresa aqui do Rio, fui lá e fiz plano funerário para mim, para os meus filhos, para o meu namorado, cremação. Falei, ó, quero pagar cremação, quero ser cremada. E fui lá e fiz. Por quê? Porque a gente tem que pensar por esse lado. Quando meu padrasto morreu, na época que ele faleceu, a gente não tinha R$ 1. Ele não queria plano, como deve ter muita gente aí do outro lado falando, não, plano não, que a funerária quer que a gente morra. Não, funerária não quer que ninguém morra, quer que você pague o plano anos e anos e anos e fica tudo bem. Mas só que a morte acontece, às vezes, no momento que você não tem. Você não tem capital, você não tem dinheiro para fazer um sepultamento. Hoje o sepultamento é de 1.800 até quanto você puder pagar, né? Então, mas tem épocas que a gente tem fases que a gente não tem. E aí, falar sobre a morte, quando eu surgi, eu não vou te dizer que eu não sou atacada ainda sou, né? Mas quando surgiu tudo, nossa, como as pessoas falavam para mim, ai, Deus me livre. Tanto que eu falo, né, que eu sou animadora, desanimadora de festa, animadora de velório. Porque no velório eu converso sobre tudo, dou aula de Tanato com o maior prazer do mundo. E na festa, se eu estou numa festa, começam a falar de Tanato, aí eu vou falar, né? A pessoa começa a ficar assim. Aí eu olho todo mundo triste, já pensando na morte. Falei, não, gente, calma. Não começa a pensar nisso antes do tempo, não. Aí eu falo, eu sou desanimadora de festa. Quando começam a falar sobre o assunto, não vamos falar sobre esse assunto, não. Daqui a pouco vocês estão tudo amuado aí, pensando na morte, e não é assim que funciona, né? Ela chega para todo mundo. Independente de qualquer coisa, a gente não perdeu agora esse cantor, né? Ele ainda brinca, né? Ele brinca que ele não queria
morrer e ser sepultado com aquela camisola do. Qual é o nome dele? João Carreiro, é isso? Carreiro, João Carreiro. Com a camisola Ele do brinca, né? Camarão. Ó, isso, né? Ali, e eu li alguma coisa que me falaram que ele era um espírito bem evoluído, né? Ele era evoluído para essa questão. Então, eu sou também muito evoluída para essa questão. É claro que a gente sente, né? Você perder alguém, você. Tem pessoas que perderam alguém, principalmente na pandemia. Tem muita gente ferida da pandemia ainda, né, Debbie? Muita gente. Na pandemia, as pessoas não podiam velar. Na pandemia, a gente ia buscar no hospital, colocava na urna dentro de um saco. Eles estavam, na maioria das vezes, de fraldinha só, e a gente colocava na urna e tinha que ir direto para o cemitério. Na época da pandemia, eu estava trabalhando no Eu Paraná. ia perguntar, como vocês fizeram na época da pandemia? Laboratório, praticamente, quase todos fecharam, né? Parados, porque laboratório, a gente é do laboratório, a gente trabalha na tanatopraxia. E na pandemia, os corpos não passavam pelo procedimento. Só que tem um detalhe, né? No início, logo em dezembro, janeiro, no início, quando a pandemia vem à tona, 2020, não é isso? Foi março de Ah, 2020. no finalzinho de 2019, ali, início de 2020, a gente já tinha algumas mortes, muitas mortes por causa morte ligado à parte respiratória. Mas ainda não tinha tido aquele boom. E aí me chega um belo dia, chega o manejo da vigilância sanitária, falando sobre a pandemia. Ali a gente viu a realidade. Então ali os óbitos já começaram a vir como Covid, né? Então era sepultamento direto. E era tanto familiar pedindo para a gente, pelo amor de Deus, que queria ver o seu ente querido. E a gente não podia fazer nada. Olha, o tamanho do sofrimento energético que aquilo tudo estava causando, e quem trabalha no pós-morte, era muito triste. Eu fiz um sepultamento no Paraná, lá no Paraná, eles abriam um cemitério de madrugada. São Paulo, não. A gente guardava as urnas à noite para eles saírem de manhã para ir para o velório. É claro que a gente já guardava tudo envelopado, né? Eles vinham com um plástico filme envelopado, lacrado com fita lacre ali, naquela junta da tampa com a própria urna. Mas só que no Paraná eles abriam. E eu me lembro, uma das coisas que mais me marcou na pandemia foi uma família. Estava chovendo. A gente chegou, devia ser 1 hora da manhã, 1h30 mais ou menos. E a gente tinha que chegar e ir direto para o túmulo, né? E a família toda ajoelhada no chão, naquela chuva, sabe? Todo mundo gritando, todo mundo chorando, alguns rezando. E eles só queriam ter oportunidade de ter aquela pessoa ali dentro. E a gente não podia proporcionar isso para eles, porque uma que era contra a lei. Nós recebemos uma ordem da vigilância, a Anvisa disse não tem mais velório. Então, retira do hospital e leva direto para o sepultamento. Então, foi uma fase muito difícil. Tem muitas pessoas ainda doentes por conta do Covid, eu digo psicologicamente. Aquela sensação iminente de morte, né? Eu tive Covid, não peguei cadáver, claro que não, a gente usava todos os EPIs para tirar do hospital, mas você sente de perto aquela sensação, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, tá todo mundo morrendo, eu vou morrer também. Não existia vacina, não existia nada, você não sabia o que era, o que não era. Se a pessoa tivesse gases, você falava é Covid, porque não tinha o que fazer, você não sabia. Qualquer sintoma era Covid. Entubar, Exatamente. Em contrapartida, vem a questão do CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, por conta do impacto que esses sepultamentos causaram, porque foram corpos que não passaram por tratamentos nenhum. Então, o necrochorume, o subproduto da decomposição, ficou todo ali presente no solo. E quando a gente fala de risco, é porque a gente tem hoje aí, né, teve uma grande emissora que fez uma reportagem muito boa, chamada Perigo Velado, aonde ele diz lá de 10 cemitérios, né, 8 cemitérios no Brasil estão contaminando o meio ambiente. 8 cemitérios estão trazendo problemas para dentro do meio ambiente e para a população. Por quê? Porque são muitos lençóis freáticos
né, abaixo do cemitério ali, e que estão sendo considerados superficiais, e aí acabam sendo atingidos por esse subproduto ali que gera a decomposição. Então, se a gente, um ser humano, né, uma pessoa adulta, gera 40 litros de necrochorume, você imagina aqueles sepultamentos em massa que estavam tendo na época do Covid. Meu Deus, aquela Era cova cena de não guerra. sei quantas mil covas, eu nunca vou esquecer. Saiu em todas as revistas, todos os Não. as covas abertas. Era cena de guerra, Debbie. A família querendo saber qual que era, e tem lá, vem, né, com papel ali, com o nome da pessoa, a gente tentando informar, esse aqui é o fulano de tal. Mas estava vendo ali 10, 15 sepultamentos no mesmo tempo ali dentro. Então, parecia um cenário de guerra, também quando cavam as valas e acabam, né, sepultando ali. Então, tudo isso engloba. A tanatopraxia, ela não é só um corpo na mesa. Ah, tem a humanização? Caramba, é a mãe de alguém, é o pai de alguém real. Mas tem a parte também onde a gente tem essa responsabilidade com o meio ambiente, né? E cada vez mais agora tem se falado nisso, graças a Deus. O CONAMA tem as medidas, infelizmente ainda não tem tanta fiscalização, né, para ver se as medidas estão sendo cumpridas, mas cabe a gente fiscalizar, né? Igual eu, você, o pessoal que está aí assistindo a gente, foi no cemitério, viu ali um líquido escorrendo. Caramba, Josi, fui no cemitério, tinha um líquido escorrendo lá da gaveta, tinha um cheiro forte. Vai lá na administração, olha, vocês precisam vedar, né? Melhor aquela gaveta lá, porque tem a presença de necrochorume. Isso é risco para a nossa saúde. Quando a gente anda dentro do cemitério, né? Por isso que a mãe da gente fala, chegou do cemitério, minha mãe fazia a gente arrancar a roupa lá no portão. E aí que ela não me explicava o porquê. Eu achava que eu estava trazendo um monte de coisa do cemitério para dentro de casa, um monte de espírito, e não tinha nada a ver, né? Ela já tinha aprendido assim, ela não sabia o porquê, mas era por conta da contaminação do cemitério. Eu pisei, eu andei, eu encostei. A gente é. Eu sou um espírito cansado. Fala onde eu paro, eu sento. Então, eu não tinha essa ciência de que você não tem que estar passando, sentando ali, porque é local onde existem subprodutos ali que fazem muito mal à saúde, né? Trazem várias doenças para a nossa saúde. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Tem gente que fala, depois que eu comecei a acompanhar você, eu não vou mais ao cemitério. Eu sempre falo, tem as datas, né, que a gente... Brasil é cultura pura, o pessoal gosta de ir lá, né, no Dia dos Mortos, ali, visitar. Mas também não precisa estar ali namorando, comendo, fazendo piquenique, né? Com E gente que certeza. faz até Isso piquenique. é de lei. Góticos, vocês estão ouvindo isso? Góticos de plantão. Gostam muito, né? Eu vi esse dia um aniversário no cemitério. Aí bate um vento, aí alguém fala assim: olha, ela soprou a vela, porque bateu um vento e apagou a vela. Deb, no momento que bateu o vento, só conseguia pensar naqueles micro-organismos, nas partículas de poeira pousando tudo naquele bolo, sabe? Então, quando a gente tem o conhecimento, você já não olha, muitas coisas você não olha com o olhar da, da superstição, você olha para a realidade, né? Para o risco real daquilo ali naquele momento. E o cemitério é um local que a gente tem que tomar muito cuidado, de verdade mesmo, por conta de contaminação. Com certeza. E o que você diria para todas as pessoas, teus seguidores, seus alunos, que são muito, gente, vocês não têm noção da quantidade de alunos que procuram, né? Pessoas que procuram a Josi para fazer os cursos, para entender melhor sobre esse trabalho tão maravilhoso e importante que ela faz. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para todo mundo que te ama, teus seguidores, os podcasters, né? Que todo mundo está falando sobre esse assunto tão bacana. Deixa a sua mensagem, recados do coração da Josi. Muitas pessoas me procuram, né? Algumas pessoas falam assim, mas meu Deus, vai ter emprego para todo mundo. Muitas pessoas me procuram para se curar, né? Para se curar de algo. Eu tenho alunos que me procuram e falam, Josi, eu vim porque eu perdi uma pessoa, porque durante o velório a gente teve que fechar a urna correndo, fechar o caixão correndo, porque estava com um odor muito ruim.
né? E aí eu vim para ver, para saber o que aconteceu, eu preciso entender isso. Então, tem pessoas que são da área, vão lá para se reciclar, tem pessoas que vão para se curar de algo que está ali dentro, preso com ela há muito tempo, né? E tem outras que vão procurando mesmo uma nova forma de trabalho, né? Uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Eu respeito todos eles, só que eu sempre falo, né? Eu exijo também o respeito que os mortos merecem. Eu estou, mais uma vez, frisando para você, cansada de ver todo mundo atribuir coisas fantasmagóricas a pessoas que são amores da vida de alguém. E para mandar o meu recado do coração, eu costumo dizer, ô Deb, que quando eu sento em algum lugar e eu sou maltratada, eu levanto e vou embora. Né? Se eu sentar num restaurante, eu não sei se você é assim, muita gente que está ouvindo a gente, vendo a gente, deve ser assim também. É, se eu sentar em um restaurante, eu sentir que a pessoa que vai me servir numa lanchonete, o meu x-tudo, eu senti que ela não está numa vibração boa, a cara dela não está boa, o jeito dela me atender não está bom, eu agradeço, levanto e saio. Só que uma pessoa sem vida, quando está sendo maltratada por um mau profissional, né? Um profissional que talvez escolheu a profissão e não foi um escolhido, ela não pode simplesmente levantar e se mudar dali, né? Então eu acredito que existe uma energia em volta desse corpo. Eu acho que merecem respeito, porque eles não podem virar para mim, para a pessoa e falar assim, não, eu vou embora porque você está judiando de mim. Por que você está me tratando desse jeito? Você nem me conhece, né? Então eu venho levantando essa bandeira do respeito, essa bandeira da empatia. Se eu te disser que é fácil, não é. Se eu te disser que eu não incomodo, eu incomodo muito, porque algumas pessoas querem que você seja iguais a ela. E eu não estou aqui para ser igual a ninguém. Eu estou aqui para cumprir o meu. Deus me designou para uma coisa e eu sei, ele já me disse até onde eu vou, né? É o momento de parar, é o momento de ser recolhida. Mas essas pessoas que gostam do meu trabalho estão impulsionando cada vez mais. E são pessoas que todos os dias eu rezo a Deus pela vida delas, sabe? De verdade mesmo. Eu costumo dizer que a minha profissão ela é tão. É, 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 é uma incógnita, né? Eu não peço para ninguém morrer, mas que se morrer, que venha para as minhas mãos, deixa eu cuidar. Só que eu não posso cuidar de todo mundo. Eu estou na Então, os profissionais que estão aí do outro lado. frente, sou outras pessoas que estão Eu na frente. Espero ser não cuidada por entendi. você um dia. Nossa, muita gente fala para mim, não, mas eu vou deixar uma carta porque eu quero que você venha. Eu falei, gente, mas eu moro lá no Rio de Janeiro, eu moro numa cidade chamada Japeri. É bem longe, é bem lá no cantinho do Rio de Janeiro. Não tem como eu sair daqui e fazer um atanato na Bahia, né, de uma hora para outra. Mas, assim, eu ainda tenho fé que algumas pessoas que não trabalham como teria que ser, né, vão mudar o pensamento, não é possível, ou vão ser substituídas por pessoas que gostam, que amam essa profissão. Então, para os meus seguidores, para as pessoas que gostam do meu trabalho, é só gratidão, né? As redes aí estão sempre crescendo. Eu vou devagar nas minhas coisas, eu não sou uma pessoa que, eu tenho notoriedade, eu vou sair gravando vídeo à torta, à direita, falando um monte de coisa, não. Tudo tem seu momento, né? Eu amo aceitar convites como o seu, porque eu amo falar de tanatopraxia, ainda mais quando a pessoa do outro lado respeita. E hoje a gente teve uma conexão aí com essa situação desse espírito aí que faz um contato e vem pedir para uma pessoa me agradecer, né? E ele, inclusive, ele disse para ela que Olha, gente, aí, ó, eu tô aqui o dia inteiro. Começou, foi hoje de manhã, isso afetou até no meu físico, né? Mas não é uma coisa ruim, não, é porque é uma sintonia, né? uma E ele sintonia. diz para ela na mensagem, ele diz para ela que geralmente nem todo mundo vai totalmente, né? Às vezes está presente ali ainda e conseguem sentir algumas sensações. Acho que diante do meu carinho com ele, ele não sentiu dor. Ele sentiu carinho que ele não tinha desde criança, né, dentro da família onde ele habitava. Então, para você ver como isso faz diferença. É bem bonita a mensagem, e eu me senti à vontade para contar isso para você, né? Porque eu nem sabia que você tinha essa sensibilidade toda, a ponto de ver mais ou menos o trejeito, o estereótipo que ela me passou e eu não tinha te contado. Então, eu É, acho que isso é muito importante. Isso só me prova que eu estou no caminho certo,
e que continua aí seguindo, falando da Thanato, mostrando isso para as pessoas, porque eu acho que é importante. Esse cuidado não é morreu, acabou, não é assim que funciona, né? Muitos pensam assim, mas quem perde não pensa assim. E a última imagem, a imagem que fica, né? Eu digo que eu sempre falo que eu sou uma cuidadora, né? Eu cuido da dor de alguém. Eu cuido da dor de quem perdeu alguém. Isso é uma responsabilidade muito grande mesmo. Com certeza, eu só E só tenho que te gratidão a você. agradecer. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Muita gente Eu gostaria adorei de também. conhecer. Você está, olha, você, seus alunos, vocês, canal Interview é de vocês. Sempre que vocês tiverem novidades, quiserem falar que vocês têm voz, tá? Contem comigo, o canal Interview. Muitíssimo obrigado, Josi. Amei Eu que conhecer agradeço. tão de perto. Redes sociais para quem quiser te encontrar. Olha o meu olhar dentro. Ah, no Instagram, né? É @Tanato, _Josiane, _instrutora. É o meu Insta. E no TikTok, Josiane Tanato Praxia. Só colocar lá que, se colocar no Google lá, né? Instrutora Josiane Oliveira, aparece todas as minhas redes lá. Graças a Deus por isso. Né? E vamos embora, vamos levando a Tanato aí, mostrando a Tanato com a grandeza que ela realmente tem. Chega de pessoal do pós-morte ter fama de urubu, de carniceiro, nós não somos isso, nós somos os bastidores da dor, né? E existe muito profissionais bons na área e o justo não pode pagar pelo pecador, né? Com certeza, você está de parabéns, um beijo enorme no seu coração. Quando tiver em Eu São também. Paulo, né? Conte aqui com a gente. Vamos nos falar mais vezes e um beijo enorme para Vamos você. sim. Beijo grande, obrigada por tudo. Gente, quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe com os amigos e também nas redes sociais da Josi, que eu não preciso nem pedir, tá? Tá aqui embaixo. Vocês acompanhem, vocês sigam, acompanhem o trabalho dela, que aí vocês viram, né? Que é um trabalho exclusivo e com amor. Encerrar batendo palmas para você. Um Para beijo você também. Muito obrigada enorme. pelo respeito, tá? Muito obrigada pelo seu respeito e estou sempre por aqui, tá? A gente se vê, se Deus quiser, novamente. Um Fica com beijo. Deus, tá? Beijo, beijo, pessoal. Obrigada por tudo, gente.